Rússia e Ucrânia concordam com o corredor humanitário e farão terceira rodada de negociação. E você vai ver também. Reunião em Belarus termina com aperto de mãos, mas as tropas russas mantêm cerco às cidades estratégicas. O presidente ucraniano faz novo apelo por ajuda dos países ocidentais e afirma que precisa conversar com Vladimir Putin. Mais de 1 milhão de ucranianos deixaram o país em apenas uma semana de guerra. No Brasil, o percentual de famílias endividadas ou com contas em atraso apresenta o maior patamar desde março de 2010. E ainda, o Comitê Paralímpico Internacional volta atrás e anuncia a exclusão dos atletas russos e bielorrussos dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim. Agora, no Jornal das 18h. Olá, boa noite. São 18h30 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. No 8º dia de guerra, a Ucrânia e a Rússia concordaram em criar corredores humanitários para retirar civis após uma segunda rodada de negociações nesta quinta-feira. Kiev anunciou no Twitter que a segunda rodada de negociações com Moscou havia terminado sem todos os resultados necessários para a Ucrânia. De acordo com a nota, os dois países concordaram pelo menos em criar corredores humanitários para retirar civis em meio à guerra. A Rússia invadiu a Ucrânia há uma semana, estabelecendo um cerco a várias cidades, inclusive a capital Kiev. O encontro ocorreu na fronteira entre Belarus e Polônia. Mais cedo, o conselheiro da presidência ucraniana, Mikhailo Podolyak, afirmou que os pontos chaves da agenda eram um cessar-fogo e um armistício. O negociador russo, Vladimir Mendisk, disse sem dar mais detalhes que a delegação russa coloca 3 questões na mesa: o aspecto técnico-militar, o humanitário e internacional, assim como a política. A primeira reunião foi realizada na segunda-feira e terminou sem avanços concretos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou hoje que quer negociar diretamente com seu colega russo, Vladimir Putin, afirmando que é a única maneira de parar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele também fez um alerta afirmando que, se seu país for derrotado pela Rússia, ela atacará o restante da Europa Oriental, a começar pelos Bálticos, para chegar até o Muro de Berlim. Não se trata de querer falar com Putin. Penso que tenho de falar com Putin. O mundo tem que falar com Putin, porque não há outra maneira de parar esta guerra. É por isso que tenho que fazer isso. Em uma entrevista à imprensa, o presidente ucraniano fez um apelo aos países ocidentais para que aumentem seu apoio, insistindo em que, se seu país for derrotado pela Rússia, ela atacará o resto da Europa Oriental, a começar pelos Bálticos, para chegar até o Muro de Berlim. Se desaparecermos, que Deus nos proteja, em seguida será Letônia, Lituânia e Estônia. Então Moldávia, Geórgia, Polônia e assim por diante. Eles marcharão para o Muro de Berlim, acredite. O mundo deve mostrar sua força sem lutar, sem perder vidas, porque a força está na diplomacia. Zelensky também pediu aos países ocidentais que fechem o céu ucraniano aos aviões russos ou que deem aviões para Kiev. O presidente da Ucrânia também afirmou que suas tropas provocaram 9.000 baixas entre as forças russas desde o início da invasão. Um forte contraste com os 498 mortos informados por Moscou. Mais de 1 milhão de ucranianos deixaram o país em apenas uma semana de guerra. Mulheres e crianças são maioria entre os refugiados. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, os dados mais recentes disponíveis nesta quinta-feira mostram que 1.038.583 pessoas fugiram da Ucrânia para os países vizinhos desde o início da ofensiva russa. O alto comissário do Acnur, Filippo Grandi, pediu no Twitter que as armas sejam abaixadas para que a assistência humanitária possa chegar e salvar vidas dos que ainda permaneceram no país. Estes números incluem o território controlado por Kiev, com mais de 37 milhões de habitantes, mas deixam de fora a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e as 2 áreas nas mãos de separatistas pró-Moscou. A Polônia recebeu mais da metade do total de refugiados. Em seguida vem Hungria, Moldávia e Eslováquia. Segundo o Acnur, até mesmo a Rússia recebeu ucranianos, cerca de 47 mil.
E 357 pessoas entraram em Belarus, país que apoia Vladimir Putin. A agência da ONU também informou que mais de 88 mil ucranianos se refugiaram em outros países europeus mais distantes. A maioria das pessoas que deixam o país são mulheres e crianças, já que os homens em idade de combate foram proibidos de sair da Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, deu hoje uma longa declaração à imprensa em que acusa a Ucrânia de ser um instrumento da política ocidental e de ameaçar diretamente a Rússia. Zakharova disse que a Ucrânia recebia armamentos do Ocidente em grandes volumes, se transformando num bloco militar da OTAN, representando uma ameaça direta à Rússia, sem garantias de segurança para o país. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo afirmou ter documentos por escrito que comprovam que países do Ocidente se negaram a dialogar com a Rússia. O regime de Kiev transformou a Ucrânia, o povo ucraniano, em um instrumento da política do Ocidente, da OTAN e de todos os que governam esse bloco. Não há nenhuma dúvida de que no poder estão os bandidos. Os bandidos que agora recebem armas do Ocidente, que usam civis que se escondem nas casas ao preço da vida de seus cidadãos, cidadãos de outros países também e da sociedade civil em geral. Maria Zakharova declarou ainda que o exército ucraniano está usando mulheres e crianças como escudos humanos, manipulando a consciência pública com a ajuda dos serviços especiais dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e dos países da OTAN. O Comitê Paralímpico Internacional voltou atrás e anunciou a exclusão dos atletas russos e bielorrussos dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim por causa da invasão na Ucrânia. A guerra na Ucrânia segue desencadeando represálias contra a Rússia. Nas últimas 12 horas, um número esmagador de membros entrou em contato conosco e foi muito claro. Eles nos disseram que se não reconsiderássemos nossa decisão, era provável que houvesse graves consequências para os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022. Vários comitês paralímpicos nacionais, alguns notificados por seus governos, equipes e atletas, expressaram a intenção de não competir. O anúncio reverte a decisão de quarta-feira que permitia a presença de atletas da Rússia e Belarus na disputa que começa na sexta-feira. As duas delegações participariam sob bandeira neutra e não poderiam aparecer no quadro de medalhas. Apesar das dificuldades provocadas pelo conflito, a delegação ucraniana chegou a Pequim. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil pode enfrentar dificuldades para importar fertilizantes agrícolas da Rússia por causa da invasão à Ucrânia e defendeu a exploração mineral na Amazônia para reduzir a dependência externa desses produtos. Em uma rede social, o presidente defendeu a exploração mineral na Amazônia para reduzir a dependência externa desses produtos. Com a guerra Rússia-Ucrânia, hoje corremos o risco da falta de potássio ou do aumento de seu preço, publicou o presidente em sua conta no Twitter. O potássio é insumo de muitos fertilizantes. Nossa segurança alimentar e o agronegócio exigem de nós, executivo e legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância, escreveu Bolsonaro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quarta-feira que o Brasil tem fertilizantes suficientes para o plantio até outubro e que o governo já trabalha desde o ano passado com alternativas para garantir o suprimento para o setor no caso de escassez. Potência agrícola mundial, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que utiliza, percentual que ultrapassa 96% no caso do potássio, segundo dados do Ministério da Agricultura. Mais de 20% dos fertilizantes que o país importa vem da Rússia, seu principal fornecedor. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. O feriado de carnaval passou e não tivemos blocos ou desfiles, mas tivemos muito movimento nas estradas do Rio. As ações de fiscalização nas estradas foram reforçadas no feriado de carnaval, com esquema especial durante o dia e a noite em todo o estado. E contaram com barreiras em rodovias, em parcerias com a Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Polícia de Choque e Batalhão de Ações com Cães. E o resultado surpreendeu. Entre a sexta-feira, dia 25 de fevereiro, até ontem, quarta-feira, 5.408 motoristas foram parados nas blitz em todo o estado. E desse total,
1.001 estavam embriagados, um aumento de 383%, se comparado com o ano passado, quando 207 pessoas foram paradas na mesma situação. O número fica ainda mais assustador se comparado com 2020, quando foram 177 registros de casos. A Operação Lei Seca da Secretaria de Estado de Governo existe desde 2009 e tem a missão de diminuir acidentes de trânsito por condutores alcoolizados, através de ação educativa e de fiscalização. E já que estamos falando sobre trânsito, o Detran do Rio divulgou no Diário Oficial do Estado a portaria que altera o procedimento de licenciamento anual de veículos sem vistoria e também o calendário para que o motorista possa requerer o certificado de registro e licenciamento de veículo referente ao ano de 2022. O motorista pode pedir o documento numa unidade de atendimento do Detran ou acessar detran.rj.gov.br. O calendário considera o final da placa do veículo. Finais de placa 1 e 2 têm até o dia 30 de setembro. 3, 4 e 5 até 31 de outubro. Já as placas com finais 6, 7 e 8, 30 de novembro. E 9 e 0 têm até o dia 31 de dezembro. Lembrando que esse documento só existe na versão digital. E Maria Alice, com os termômetros perto dos 40 graus, muitos cariocas estão sofrendo nos transportes públicos. Em novembro do ano passado, a Prefeitura revogou o decreto que obrigava os ônibus e táxis a circularem com as janelas abertas para conter a Covid. E desde então, o ar-condicionado está liberado há quase 4 meses. Contudo, ele não voltou a funcionar nos coletivos. Os ônibus que têm ar, é obrigatório que ele esteja ligado. Já os táxis, a decisão cabe aos passageiros. Vale ressaltar que o tempo segue quente e firme, sem previsão de chuva e com máxima prevista de 38 graus na capital. Não deve passar nenhum ventinho por aqui para dar uma refrescada. Eu volto com você, Maria Alice. Olha, Anderson, muito calor aqui em São Paulo, especialmente hoje, viu? Obrigada pelas informações. E você vai ver ainda nesta edição, o percentual de famílias endividadas apresenta o maior patamar desde março de 2010. E ainda, o presidente ucraniano usa as redes sociais como arma poderosa para enfrentar a Rússia. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 9 votos a 2, manter em 4 bilhões e 900 milhões de reais o chamado fundo eleitoral, verba que será utilizada pelos partidos políticos para financiar campanhas nas eleições deste ano. A ação analisada pelo Supremo foi proposta pelo Partido Novo e questiona o aumento do fundo aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Novo pede que o STF determine que o fundo volte a ter o orçamento inicial proposto pelo governo de 2 bilhões e 100 milhões de reais. As mortes de idosos por Covid-19 aumentaram na segunda quinzena de fevereiro. Os dados de hospitais de São Paulo e do Rio de Janeiro mostram o crescimento, mesmo com a terceira dose aplicada em novembro. 2 anos após o início da pandemia, os idosos voltaram a se destacar entre as principais vítimas da Covid. Levantamentos feitos em 2 dos maiores hospitais de referência para o tratamento da doença no país, o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e o Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, revelaram que no início de fevereiro, de 70% a 90% dos mortos pela doença eram pessoas não vacinadas ou com um esquema de vacinação incompleto. Mas a partir da segunda metade de fevereiro, esse percentual caiu para aproximadamente 50%, revelando uma nova mudança no perfil das vítimas. Na outra metade, a maioria são idosos que tomaram a terceira dose entre setembro e novembro. No fim de 2021, o surgimento da variante Ômicron mais transmissível favoreceu a rápida disseminação da nova cepa no país. E uma terceira onda da pandemia no Brasil foi detectada a partir de janeiro deste ano,
Com isso, ficou ainda mais clara a vulnerabilidade daqueles que concluíram o esquema vacinal há mais de 4 meses e são particularmente frágeis. A mudança de perfil reforça a ideia da necessidade de uma 4ª dose de vacina para as pessoas com mais de 60 anos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, com o mercado brasileiro acompanhando a tendência internacional de valorização de divisas de países exportadores de mercadorias, cujos preços têm disparado após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A moeda norte-americana caiu 1,55% e encerrou o dia cotada a R$ 5,026 na venda. O percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso apresentou em fevereiro o maior patamar desde março de 2010, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em fevereiro, o indicador de inadimplência alcançou 27% das famílias entrevistadas, o que representou um aumento de 0,6 ponto percentual em relação a janeiro e de 2,5 pontos percentuais na comparação com fevereiro de 2021. Já a parcela que declarou não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso também subiu. Na passagem mensal, houve crescimento de 0,4 ponto percentual, o que significa 10,5% dos lares pesquisados. O levantamento da CNC mostra que o percentual de famílias com dívidas a vencer atingiu 76,6% em fevereiro, retomando o nível apurado em dezembro de 2021. Há um ano, a proporção de endividados era de 66,7%. 9,9 pontos percentuais abaixo do número atual. A escalada dos juros, que encarece o crédito, dificulta a renegociação das dívidas, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O endividamento e a inadimplência cresceram entre os 2 grupos de renda pesquisados. Nas famílias com ganhos até 10 salários mínimos, o percentual de endividados aumentou 0,4 ponto percentual, chegando a 77,8%. Já na parcela com renda acima de 10 salários mínimos, a proporção de endividados alcançou o maior patamar histórico, 72,2%, com incremento anual de 10,1 pontos. Entre os indicadores de inadimplência, o percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso na faixa de até 10 salários mínimos atingiu o maior nível da série histórica para meses de fevereiro, 30,3%. Um ano antes, essa proporção era de 27,4%. Na parcela com maiores ganhos, o número também aumentou, chegando a 12,6%, o maior percentual desde abril de 2018. Clientes de um dos grandes bancos do país perceberam movimentações inesperadas nas contas bancárias nesta quinta-feira. O banco informou que está atuando para corrigir o problema que afeta seus sistemas. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Os correntistas do Itaú começaram a relatar saques e depósitos indevidos logo nas primeiras horas da manhã. Nas redes sociais, muitos chegaram a dizer que as transações passavam de R$1.000. O aplicativo do banco também foi bloqueado. Por meio de nota, o Itaú informou que essa pane afeta a demonstração do extrato e saldo da conta corrente. E diz que o problema não tem relação com o evento externo, o que significa que não seria nenhum tipo de ataque hacker. Segundo o banco, há na verdade uma intermitência que afeta seus sistemas, ou seja, uma interrupção temporária. Segundo o Itaú, nem todos os clientes foram afetados. E a informação mais importante é que o saldo das contas deve voltar ao normal assim que o problema for resolvido. As redes sociais passaram a ser uma grande arma para a Ucrânia nesta guerra. A internet ocupa um dos lugares mais estratégicos de Volodymyr Zelensky para tentar segurar as tropas russas que marcham em solo ucraniano. A invasão, os ataques, a destruição
e a resistência. Todas essas imagens foram feitas com celulares por cidadãos ucranianos e rodaram o mundo. As redes sociais viraram um campo de batalha paralelo na guerra da Ucrânia. Nunca na história um conflito teve tanta influência da internet. Aquele terror da guerra, ele fica muito mais palpável, porque são pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas com o celular na mão, crianças, aquelas cenas das famílias fugindo e o pai voltando para dentro da Ucrânia e os filhos, né, a mulher com os filhos tentando fugir. Então, essa situação toda não aparecia com tanta clareza, por exemplo, nos conflitos dos anos 90, que foram televisionados. E no campo das redes sociais, os ucranianos têm levado vantagem sobre os russos, segundo a avaliação dos especialistas. As redes sociais não só equilibrar, como virar o jogo. Existe uma grande campanha em prol da Ucrânia, que acabou sendo agredida, né, por um ente, mas lembrando que a trincheira das redes sociais é muito diferente da trincheira da vida real. A começar pela atuação do presidente Volodymyr Zelensky, que desde o início do conflito tem se mostrado muito ativo nas mídias. Mas o Zelensky, que tem uma origem nas artes, né, ele é um produtor, ele é um ator, até então ele nunca tinha conseguido, digamos, aproveitar essa capacidade dele. Para a Ucrânia, as redes sociais se tornaram uma verdadeira arma de guerra, quase tão importante quanto os tanques, fuzis, aviões e também mísseis. A estratégia do governo tem sido usar a internet para compensar a inferioridade em relação ao exército inimigo. Gravações de ações bem-sucedidas do exército ucraniano são as mais comuns. Mas alguns atos de heroísmo são de cidadãos comuns, como esse homem, que encara soldados russos que invadiam o país. A capacidade de sacrifício, a disposição em entregar a própria vida, fala mais alto. Isso tudo faz com que o moral das forças militares ucranianas e das milícias civis que defendem a Ucrânia cresça enormemente. E é difícil você vencer um grupo, por mais fraco que ele seja, se ele está coeso, se ele está unido. Essa imagem mostra como as campanhas nas redes sociais têm surtido efeito na vida real. Um grupo de ucranianos se une para impedir a passagem de um tanque de guerra por uma estrada. Eles estão determinados e o gigante blindado é obrigado a recuar e ir embora. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.